O tema do vídeo de hoje é Caralho. Como sugerido no vídeo anterior, vocês podiam deixar sugestões dos próximos vídeos. E o vídeo de hoje é uma sugestão da Ana Gláucia, que pediu terremotos e vulcanismo. Então vamos para a aula. Mas afinal de contas, que porra que é uma placa tectônica? Para você entender o que são terremotos e vulcanismo, primeiro você precisa ter uma ideia do que são placas tectônicas. Placas tectônicas são porções da crosta terrestre limitadas por zonas de convergência ou de divergência. Para tu entender melhor, parceiro, o que é que eu estou querendo dizer, eu vou fazer uma ilustração bem bacana contigo agora. Eu vou trazer um exemplo bem dinâmico que vai fazer você entender melhor como é que o planeta se divide. Com esse ovo aqui, a gente vai entender mais ou menos como que o planeta se subdivide. São três as partes. Imagina que esse ovo aqui é o planeta Terra agora, tá beleza? Você mora no ovo, cara. Esse ovo, ele é todo rachadinho. Tem um monte de partes da casca que está subdividida. Agora, a gente vai chegar até o interior dele. Você destruiu o meu ovo! A casca é a crosta terrestre, que é aqui onde a gente está, na superfície. Aqui mais adentro a gente já vê uma camada maior, essa branquinha, que é a clara, que está representando para a gente o manto, que é a camada logo após a crosta terrestre. E mais adentro a gente está vendo essa gema aqui, que está representando o núcleo da Terra. Ou seja, são três as partes. Mais adentro a gente tem um núcleo, que é a parte mais quente. Depois a gente tem um manto, que é aqui onde se derrete as rochas e novamente elas voltam lá para cima. A gente vai ver isso daqui a pouco. E em cima a gente tem a litosfera, que é a crosta terrestre, que são essas plaquinhas que ficam boiando no manto, que é composto de magma. E por elas estarem boiando, elas ficam se movimentando para lá, para cá. Às vezes elas se chocam, às vezes elas se afastam. E a gente vai ver esses tipos de movimentos mais na frente. Você pode ver que não são poucas as placas tectônicas que são divididas aqui a crosta terrestre. Da mesma maneira, no planeta também não são apenas uma ou duas. Os tipos de movimento das placas tectônicas são três. Primeiramente, limite convergente, que é quando as duas placas se movimentam uma em direção à outra. Quando elas se chocam, uma delas vai para baixo, volta a ser magma porque está indo para o manto, e a outra fica por cima. E isso gera uma fricção entre elas. Tem um limite divergente, que é exatamente o oposto disso. Elas estão juntinhas e se afastam. Isso faz com que abra um buraco entre elas, aqui mais ou menos, onde o manto vai gerar magma lá para cima. E aqui a gente vai ter uma atividade vulcânica. Mais à frente a gente vai ver isso mais detalhadamente. E por fim, temos o limite transformante, que é aquele onde elas deslizam horizontalmente, uma em direção na outra, mais ou menos assim. Essa movimentação dessas placas, pessoal, são o que gera os nossos tão falados terremotos. Mas afinal de contas, o que diabos é um terremoto? Terremotos são fenômenos de vibrações bruscas e passageiras da superfície da Terra. São resultantes do movimento das placas tectônicas, que faz com que o manto lá embaixo movimente fluxo de lava e, consequentemente, a placa tectônica que está boiando, ela vai ou ir em limite convergente ou em limite divergente, em limite transformante. Beleza? Tá tranquilo até aí? Também podem acontecer terremotos por deslocamentos de gases no interior da Terra ou por atividades vulcânicas. Para a gente entender melhor o que é um terremoto, a gente tem uma ilustração que eu vou jogar no canto da tela. Existem dois pontos que é muito importante para a gente identificar o terremoto: o hipocentro e o epicentro. O hipocentro, gente, é esse cantinho vermelho aí da tela,
onde a rocha ela se desfragmentou, onde ela se rompeu uma com a outra. E o epicentro é esse mesmo lugar, só que em linha reta com a superfície da Terra. É onde a gente pode chegar para averiguar onde aconteceu o terremoto aqui na superfície. Para um terremoto acontecer, essas placas tectônicas elas têm de se colidir ou de se romper. Ou então, no limite transformante, ela pode deslizar uma em direção na outra. Para ilustrar melhor, eu tenho um exemplo bem didático que vocês vão pegar fácil pra caramba. Olha só, vamos imaginar que essas duas esponjas aqui de cozinha são duas placas tectônicas que estão em limite convergente. Elas vão bater uma na outra e consequentemente vocês vão ver quando ocorre o terremoto. Perceba que elas se chocam uma com a outra. Uma vai para baixo, voltando para o manto, e a outra continua na crosta terrestre. Só que essa que continua na crosta terrestre, ela começa a se friccionar através do atrito. Ela vai acumulando energia elástica, perceba que ela está bem dobrada, até que chega um momento em que ela libera toda essa energia, como aconteceu agora. É exatamente aí onde nós temos os tremores de terra. Confira comigo na simulação. Só para relembrar, gente, esse exemplo da esponja foi de placas convergentes, as que se chocam uma em direção à outra. As placas divergentes são exatamente o contrário disso aí. E para a gente ilustrar melhor, tem outro exemplo bacana também que a gente vai ver agora. Galera, nesse exemplo eu vou usar uma panela com água para simbolizar o manto da Terra, a camada com magma, e eu vou usar essas duas tampinhas para simbolizarem a crosta terrestre, que vão ser duas placas tectônicas. E vocês vão ver que através da movimentação do magma, essas duas placas elas vão se divergir ou elas vão convergir. Essa movimentação acontece através das correntes de convecção, que são ocasionadas por o calor que está fazendo com que a água se movimente. E isso vai simbolizar a mesma coisa que está acontecendo lá embaixo no manto com o magma. Agora vamos esperar essa água aqui ferver. Agora que a água já está quente, a gente vai colocar nossas duas placas tectônicas aqui dentro da água. E como vocês podem ver, o movimento do magma faz com que elas se movimentem aqui em cima também. Perceba que eu jogo ela para lá e consequentemente ela volta aqui por a ação das correntes de convecção. Dessa mesma maneira acontece com as placas tectônicas na superfície da Terra. Pessoal, através desse exemplo deu para a gente pegar um pouquinho de como funciona a movimentação das placas tectônicas. Tem outro detalhe importante que a gente vai frisar agora, que são as falhas geológicas. As falhas geológicas, elas normalmente são ocasionadas por o acúmulo da energia elástica ou por a ruptura ou a cisão de uma rocha. Por exemplo, no limite das placas tectônicas, quando elas vão se juntando e acumulando essa energia elástica, perceba que elas criam aqui dentro uma espécie de córrego ou um cânion, como você prefira enxergar. E vai ter um momento em que essa fricção vai ser tanta que a energia vai ser liberada. É por isso que são tão perigosas as falhas, porque ao liberar essa energia, obviamente nós teremos um terremoto. Sem contar que as falhas estão em constante movimentação. A gente vai ver umas imagens da cidade de Hollister. A gente percebe nessas imagens que as calçadas elas foram construídas em linha reta, obviamente, a não ser que o pedreiro seja caolho, e depois de passar de certo tempo, essa calçada começou a ficar torta. Bem notável que essa calçada um dia ela já esteve em linha reta e hoje ela deslizou. Isso tudo é decorrente do movimento das placas tectônicas, que através da energia acumulada das falhas faz com que essa calçada ela tenha um leve deslocamento, mas com o passar dos anos, devido a ela estar em cima de uma falha geológica, que por sinal é a falha de San Andreas, muito conhecida, inclusive tem até um filme a respeito, assista que é muito legal. Ela foi se deslocando até que chegou a um ponto que ficou muito notável. E a gente pode perceber que essa calçada foi construída em linha reta e hoje ela está dessa maneira aí, toda torta. Para ilustrar melhor como são liberadas as ondas sísmicas, que são a energia que fazem com que haja os tremores de terra, a gente vai ter um exemplo agora bem legal.
Perceba que quando o corpo toca a água, que está representando aqui a crosta terrestre, existem ondas de propagação que fazem com que haja um tremor na água. Da mesma maneira acontece com o magma lá embaixo. Quando se é expelido uma grande quantidade de magma ou para cima ou se é submergido devido à placa tectônica que está em convergência aí lá para baixo, consequentemente a litosfera ela sofre com as ondas sísmicas que são liberadas, ocasionando assim um terremoto, que são muito comuns em limites convergentes desse modelo aí. Para se medir a intensidade dos terremotos, foi criada a escala Richter. Ela representa a energia sísmica que é liberada durante o tremor. Ela capta a energia que é liberada e através dessa energia você pode notar a intensidade do terremoto, se ele foi mais forte ou se ele foi mais fraco. Quanto maior for a energia liberada por o terremoto, maior a pontuação dele na escala Richter. Por exemplo, um terremoto de amplitude 5.5 é inferior a um terremoto de amplitude 9.8, por exemplo. É uma escala bem grosseira, mas dá para você entender mais ou menos o que é que eu estou querendo dizer. Só que você pode imaginar que do 5,5 para o 6 ou do 5 para o 6 não existe uma grande diferença. É aí que você se engana. A escala Richter ela funciona com potência de base 10, ou seja, do 5 para o 6 é um terremoto 10 vezes maior. Em princípio, essa escala não tem limites, só que nunca foram registrados na história nenhum terremoto acima de 10 graus da escala Richter. Para você entender a amplitude dos terremotos e o que eles ocasionam, eu vou colocar uma tabelinha aí na tela que você vai entender melhor. Para finalizar, galera, gostaria de agradecer se você chegou até aqui no final desse vídeo. Vou pedir a vocês, por favor, que curtam esse vídeo, que compartilhem, que fortaleçam o canal, gente, pra gente trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Obrigado também pra galera do Geografia News, que tá dando uma força legal pra página. Geofácil e Geografia da Depressão também, que tá ajudando pra caramba. É isso aí, valeu, até a próxima aula. Galera, só mais um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês. Para quem quiser, o slide dessa aula vai estar disponível no link da descrição aqui embaixo, viu? É só pegar e baixar. Valeu!